Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está vendo essa apresentação, esse vídeo. Bom, meu nome é Felipe Batista da Caldas, sou acadêmico do 8º semestre do curso de Biologia e estou aqui para dar uma aula para vocês sobre teníase e cisticercose. Bom, a teníase e a cisticercose são duas doenças causadas pelo mesmo parasita, só que em fases diferentes do seu ciclo de vida. Então, é muito importante a gente aprender sobre essas duas doenças. Por quê? Porque segundo a OMS, ou seja, Organização Mundial da Saúde, diz que essas duas doenças estão na lista de possíveis erradicação. Então, ao longo da aula, nós vamos entender como que nós podemos erradicar essa doença, como que nós podemos evitar essa doença. Quando dizemos que estamos com a teníase ou uma solitária, significa que dentro de nós, do nosso intestino delgado, se encontra o verme na fase adulta. Já no caso da cisticercose, já é um pouco pior que o verme adulto. Por quê? Porque nós estamos com a larva da tênia. E por que a cisticercose é pior que a teníase? Bom, porque o cisticerco, ou seja, a canjiquinha, o verme na fase de larva, ele pode pegar tanto no tecido subcutâneo, quanto no músculo, como no coração, no olho ou até mesmo no cérebro. Quando uma pessoa está com cisticercose no cérebro, ela está com a chamada de neurocisticercose, que pode matar ou dar grandes sequelas nessa pessoa, nesse paciente. Quando falamos em larva da tênia, antigamente com mais frequência, as pessoas falavam que a carne estava com canjiquinha ou cisticerco. É como se fosse uma bolha, como vocês podem ver na imagem. Uma bolha que na verdade é o cisticerco, a larva da tênia. Então, se nós comermos essa larva, fazermos a ingestão dessa larva, nós iremos pegar o verme adulto. Nós iremos desenvolver o verme adulto. E no decorrer da aula, nós iremos analisar o ciclo e entender quando é que nós pegamos o verme adulto ou a canjiquinha, ou o verme, o cisticerco na fase larval. Mas antes de entrar no ciclo da teníase e da cisticercose, nós iremos falar um pouco sobre as características gerais. Quanto às características gerais da tênia, primeiro, elas são plateumintos, ou seja, vermes de corpo achatado dorsoventral, e estão na classe Cestoda. Segundo, são hermafroditas, ou seja, monóicos. Eles possuem o sexo masculino e feminino, então eles fazem sua própria autofecundação. Exemplo de um ser dioico somos nós, seres humanos, nossa espécie. Terceiro, possuem um ciclo heteroxeno, ou seja, ao longo do seu ciclo, ele tem dois hospedeiros. Esses dois hospedeiros são o hospedeiro definitivo, nossa espécie, e o hospedeiro intermediário, bovino e o porco. Um exemplo de ciclo monoxeno, diferente do da tênia, um ciclo monoxeno, ou seja, ele possui apenas um hospedeiro, ou seja, da nossa espécie para a nossa espécie, é a lombriga. Mas eu não vou entrar tanto nesse assunto porque eu creio que um outro acadêmico, um outro aluno, vai falar sobre a lombriga e irá explicar um pouco sobre o ciclo monoxeno. Então, para uma tênia adulta, a partir dos ovos dela ter novamente uma tênia adulta em um outro hospedeiro, ela vai ter que antes passar por um hospedeiro intermediário na fase larval, ou seja, o cisticerco. Como eu disse, o hospedeiro definitivo é a nossa espécie, onde nós vamos estar com o parasita na fase adulta, e o hospedeiro intermediário, são os suínos e os bovinos, vão estar com o parasita na fase larval. Felipe, nossa espécie, ela também pode ser um hospedeiro intermediário? Sim, ela pode ser um hospedeiro intermediário. Se nós estivermos com a cisticercose, nós estamos servindo de hospedeiro intermediário, porque nós estamos com o verme na fase larval.
Se você está com a solitária, você está servindo de hospedeiro definitivo. Lembrando, pessoal, que o parasitismo, seja ele por verme, piolho ou protozoário, entre outros, o parasita é um organismo que suga recursos do hospedeiro. Então, o hospedeiro ele se prejudica porque ele está perdendo recursos e o parasita se beneficia. Por quê? Porque através do hospedeiro ele consegue abrigo, reprodução, recursos e a sua sobrevivência. Quanto ao órgão de eleição, pessoal, aqui a gente também pode chamar de habitat, mas creio que é errado, porque na parasitologia nós chamamos o órgão de eleição o órgão em qual o verme adulto escolhe para se reproduzir. É onde ele vai viver. Ou seja, o habitat, por exemplo, ele muda de local. Por exemplo, na cisticercose, pode dar no cérebro, no músculo, no coração. Então o habitat muda. Só que o órgão de eleição, parasitologicamente falando, é o intestino delgado. É onde a solitária escolhe ficar. Bom, existem várias espécies de tênia, mas nós precisamos saber especificamente de duas, que são bem importantes. A Taenia solium, que é a do porco, que é a mais comum, onde ela causa tanto a teníase quanto a cisticercose. Já a Taenia saginata é a do boi, ela causa somente a teníase. Então, se nós comermos uma carne de boi contaminada, nós não iremos pegar cisticercose, somente teníase. Quantas partes do corpo desse verme, como eu já disse, ele possui um corpo achatado dorso-ventralmente em formato de fita. A sua cabeça ela é chamada de escólex, como vocês podem ver na imagem, tem de 1 a 2 milímetros, possui um pescoço, onde nós chamamos de cólon, e o resto do corpo nós chamamos de estróbilo. E esses quadradinhos ao longo do estróbilo nós chamamos de proglotes. Quanto ao modo de transmissão, para nós contrairmos, para nós ficarmos doentes e pegar uma teníase, nós precisamos fazer a ingestão de uma carne crua, de uma carne mal passada. E essa carne mal passada tem que estar com as larvas, ou seja, os cisticercos. Quanto à cisticercose, nós devemos fazer a ingestão dos ovos. Nós temos que fazer a ingestão dos ovos para nós contrairmos a cisticercose. Imagine, por exemplo, pessoal, imagine que uma pessoa está com a tênia do porco e essa pessoa está soltando um sorete, está fazendo suas fezes, suas necessidades. E junto vem os ovos. Se você colocar esses ovos na boca, você vai pegar a cisticercose e do ovo vai ter o desenvolvimento da larva. Imagine outra, por exemplo, pessoal, vamos imaginar um pouquinho. Imagine que um porco está se alimentando e você comeu os ovos. No caso, a cisticercose. Aí, essa canjiquinha, esse cisticerco, vão para a musculatura do porco. E você come a carne do porco mal passada. Você come essa carne crua. Então você pega a teníase. Lembrando que se nós comermos os ovos, você irá contrair cisticercose, desde que seja uma tênia solium, a tênia do porco. Então, se nós fizermos a ingestão, o consumo desses ovos e for uma tênia saginata, a da vaca, do bovino, nós não iremos contrair a cisticercose. Quanto ao ciclo, imagine que nós estamos como hospedeiro definitivo, abrigando o verme na fase adulta, seja ele um sólio ou uma saginata. Se nós estamos com ele na fase adulta, no nosso intestino delgado, após 3 meses ele começa a colocar os ovos e as nossas fezes saem, e das nossas fezes saem os proglotes. E se, por exemplo, não possui saneamento básico no local onde nós estamos, ou na nossa casa, ou numa área longe da cidade, nós vamos e fazemos as nossas necessidades em um local livre, local aberto, num campo. E esse campo, e perto de onde você fez as suas necessidades, estão presentes porcos e vacas. E depois de você fazer as suas necessidades, vem uma chuva
e com essa chuva começa a espalhar suas fezes contaminadas no local onde os porcos ou as vacas fazem sua alimentação. E posteriormente esses animais vão ingerir os ovos, vão fazer a ingestão desses ovos e passam a ser um hospedeiro intermediário, porque eles fizeram a ingestão desses ovos. E então eles vão acabar contraindo a cisticercose. Essas canjiquinhas se instalam nos olhos, no coração, no cérebro ou na musculatura estriada cardíaca, que é a qual nós fazemos o consumo, é a qual nós comemos, é a carne. E se não tiver uma vigilância, por exemplo, se essa carne for comercializada num açougue, no frigorífico, e não estiver uma vigilância, ela acaba passando essa carne. E essa carne acaba passando com a canjiquinha. E a pessoa acaba fazendo o consumo, ela compra no mercado e acaba fazendo o consumo dessa carne mal passada. Após ingerir essa carne mal passada, nós vamos ter o desenvolvimento do verme adulto. E depois de 3 meses, após 3 meses novamente, este verme está pronto para liberar os ovos novamente. Quanto aos sintomas da teníase e da cisticercose, são um pouco diferentes. Por exemplo, no caso da teníase, terá sintomas gastrointestinais. Por quê? Porque o verme, o parasita, ele está alojado no intestino delgado. Os sintomas serão de vômito, dores, diarreias, alergias, porque esse parasita ele está liberando toxinas, entre outras coisas, acaba tendo reação no corpo humano, podendo ocorrer as alergias. Desnutrição, porque o parasita está absorvendo recursos do hospedeiro, sangramentos e proglótides nas fezes. No caso da cisticercose, serão sintomas mais graves e depende do local. Como por exemplo, se esse parasita estiver alojado no tecido subcutâneo, vão ter sintomas como aparecimento de bolhas, desconfortos e dores. Já no caso da neurocisticercose, serão sintomas neurológicos, porque se encontra no cérebro. Então serão sintomas como convulsão, dores de cabeça, e no caso dos olhos, ou de um olho, dos dois olhos, pode ocorrer a cegueira. E as profilaxias, que são muito importantes para erradicar essas duas doenças, são, primeiro, tratar os doentes, que é muito importante. Então, tratando os doentes, você consegue eliminar a doença, podendo posteriormente sair pedaços de vermes na fezes, mas não tem problema, porque a doença já foi curada, já foi tratada. Segundo, educação sanitária. É muito importante as pessoas saberem, mesmo que pareça ser coisa boba, mas é muito importante as pessoas saberem os lugares certos, os lugares corretos para fazer suas necessidades. Terceiro, higienização pessoal. Então lavar as mãos, lavar bem as mãos, lavar os alimentos, entre outras coisas. Assar bem a carne, porque é muito importante, porque você assando a carne você consegue matar o cisticerco. E mastigar corretamente. Mastigando corretamente você consegue destruir o cisticerco antes mesmo de você fazer a ingestão dele. Quinto, inspeção em frigoríficos, que é muito importante. Então lá nas inspeções nos frigoríficos serão inspecionados, ver se os animais estão bem medicados, se a refrigeração dessa carne, desse animal após o abate está sendo refrigerada de forma correta, e entre outros setores também que serão feitas inspeções nos frigoríficos. Por fim, diagnósticos e tratamento. É muito importante fazer o exame para diagnosticar a doença, e o diagnóstico se dá através dos exames de fezes e alguns medicamentos para fazer o tratamento da doença e para ser curado da doença. No caso de neurocisticercose, algumas das vezes precisa de cirurgia, porque se encontra no cérebro. E algumas vezes pode não ser possível fazer a cirurgia,
Por quê? Porque onde o verme se encontra, onde o parasita se encontra no cérebro, é de difícil acesso. Então acaba sendo muito prejudicial para o paciente que está com esse parasita no cérebro. Eu acho que é isso, pessoal. Até uma próxima aula. Tenha um ótimo semestre.